Boa noite, gente. Tudo bem aí? Tá tudo tranquilo com todos? Uma alegria estarmos juntos, não é? Muita alegria de poder estar aqui no CEDIM, Centro Espírita Divino Mestre, uma casa que sempre nos acolhe com muito carinho. E vocês estão lindos com essa blusa. Eu fiquei logo com inveja e pedi uma para mim. Ele disse que dos trabalhadores são dessa cor e a dos frequentadores são branca. Eu não sou frequentadora não, sou trabalhadora. As brincadeiras à parte, adentramos um mês, não é? Em que há uma campanha mundial de prevenção ao suicídio, esse mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo. Antes que possamos entrar na temática elegida para essa noite, gostaríamos de rapidamente dizer que o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que hoje tem um ramal nacional 188 para pessoas que se sintam entristecidas, melancólicas, aturdidas, deprimidas e com ideação suicida. Qualquer pessoa no Brasil inteiro pode ligar gratuitamente para o 188 188 e conversar com alguém. O anonimato e o sigilo são garantidos e é com muita alegria que nós vemos que essa ideia do Centro de Valorização da Vida, o CVV, sem vínculo religioso algum, nasceu de uma escola de aprendizes do Evangelho que funcionava na Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1962, portanto são 60 anos do CVV. E aqueles jovens idealistas que pensaram o CVV e executaram, eles saíram da escola de aprendizes do Evangelho com uma lição, uma tarefa de casa, que era um curso, Escola de Aprendizes do Evangelho na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E ali foi passado para a turma uma tarefa que era pôr em prática a caridade, pôr em prática os ensinos de Jesus dos Evangelhos. E eles então queriam fazer o bem sem considerar idade ou posição social. E pensando em realizar algo de significativo, chegou até um jovem daqueles chamado Jacques-André Conchon uma notícia de que na Inglaterra, no Reino Unido, havia um grupo de pessoas intituladas samaritanos que davam apoio a pessoas com tendências e ideações suicidas. Ele viajou até o Reino Unido, conheceu essa atividade e essa foi a inspiração para criar o CVV. Então nasceu de um grupo de espíritas, através do estudo do Evangelho. Certa feita, esse rapaz, Jacques Conchon, ele foi levar algo para Chico Xavier, porque ele levava o editor das capas dos livros do Chico, para que o editor apresentasse ao Chico e o Chico pudesse dar sua opinião quanto à capa. E certa feita ele chegou, curiosamente o Chico, uma pessoa muito demandada, lá o Chico já residia em Uberaba e quase não estava sozinho, porque as pessoas iam qualquer hora do dia, da noite, visitar o Chico. Mas, pelas circunstâncias do destino, ficaram a sós, o Jacques Conchon com o Chico Xavier. E ele disse para Jacques Conchon, né, o criador do CVV, que o CVV seria uma obra que prosperaria e, mais que isso, transformar-se-ia em um hospital psiquiátrico que se chamaria Francisca Júlia. De fato, 10 anos depois foi fundado o Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia, em São José dos Campos, um terreno doado. Esse hospital atende pessoas com doença mental e também dependentes químicos.
E a inspiração, tanto para a criação do CVV, quanto para a criação do hospital, deu-se através desse espírito de Francisca Júlia, uma poetisa que cometeu suicídio, e também um outro poeta, Batista Cepelos, que também tirou a própria vida. Pessoas que tiveram uma vida, em algum momento, marcada por tragédias, acabaram recorrendo a essa pseudo-solução, que jamais é solução, e no plano espiritual chegaram a comunicar-se pelo Chico Xavier mediunicamente, com poemas e também com relatos da própria dor no além. Então, Francisca Júlia, esse espírito, e o de Batista Cepelos são mentores espirituais do CVV. E o CVV, então, tem uma história que, na sua nascente, encontra o espiritismo. Hoje atua nobremente. Então, agradecemos a Batista Cepelos, a Francisca Júlia e a todos os espíritos que dedicam-se a inspirar boas iniciativas na Terra. Agradecemos naturalmente ao Jacques Cochon e os seus companheiros que, inspirados pelo Evangelho, puderam realizar tamanha obra de tamanho significado. Agora passemos à nossa temática. Nós falaremos sobre um pedaço de diálogo que transcorreu entre Jesus e o cego de Jericó, Bartimeu. Na realidade, o evangelista Marcos, no versículo 51, ele vai registrar do seguinte modo: perguntou-lhe Jesus pergunta ao cego: que queres tu que eu te faça? E ele responde: que eu veja. Jesus, então, obra a cura daquele cego. Mas, indagamos nós, será que cada um de nós aqui presentes nesse momento, encarnados e também desencarnados, se tivéssemos ocasião de estar frente a frente com o Mestre de Nazaré, o Mestre que, além de mestre, é irmão de cada um de nós, é guia, é modelo, é alma eleita por Deus para cuidar dos destinos da terra, é aquele que em sacrifício encarnou no planeta e por sacrifício esteve entre nós, palmilhando os caminhos do amor, do perdão, da candura, da misericórdia, da simplicidade, da humildade, da fé, da entrega plena ao Criador, da confiança plena em Deus, do serviço ao semelhante, aquele que veio dar ensinos e testemunhar e vivenciar ensinos de amor, de fraternidade, de concórdia, de grandeza espiritual. Será que nós, ante Jesus, porque creio que a maioria de nós suplica ao Mestre dádivas, benesses, fazemos as nossas rogativas, mas será que se nos fosse dado estar frente a frente com Jesus, saberíamos responder a Ele a pergunta que Ele endereça àquele enfermo da vista, o cego, que anseia por ver, que anseia por enxergar, aquele que estava subjugado e oprimido pela sua enfermidade, pela sua doença? Ele soube dizer ao Cristo aquilo que ele desejava do Cristo. O Cristo, quando lhe pergunta: que queres tu que eu te faça? É como se ele dissesse: nada está fora da ordem, nada está fora do lugar na criação divina. A todos e a cada um segundo as suas escolhas, as suas obras. É como se o Cristo, algo espantado, dissesse:
mas que queres tu que eu te faça? E ele, sedento de cura física, de cura do corpo, ele diz que eu veja. E o Cristo aquece, o Cristo concorda, ele diz, pois veja. E ele então é curado instantaneamente daquela enfermidade. Mas fica-nos a indagação para cada um de nós. Nós sabemos o que queremos? Sabemos, temos a real dimensão do mal que nos visita, que nos sitia, não é? Que nos deixa presos a situações de enfermidade, de sofrimento, de dor, de estagnação, de revolta, de teimosia, muitas vezes. Temos a real dimensão da doença que se avizinha e faz morada em nós, se é física, se é espiritual, se é moral, e o que de fato constitui a cura na situação em que nós estamos chamados a viver e a atuar no mundo? Ou será que nós, alheios à finalidade da existência carnal, alheios à finalidade da dor que experimentamos, simplesmente nos acercamos do Cristo e pedimos a Ele aquilo que não terá utilidade nenhuma para nós? Possivelmente Jesus, ao curar o cego, não apenas deu-lhe novamente a dádiva da vista. Possivelmente a lição que ele sabia estar legando para toda a humanidade de então e vindoura era a lição exatamente de que é possível sim curar-se, é possível sim beneficiar-se ao contato do Mestre. Não ao contato de fato físico, em que nós temos a visão física de Jesus, a visão do Cristo encarnado, mas sim o contato com as verdades espirituais de que Ele é o mensageiro maior, porque é o que testemunhou. Então, cada um de nós busca Jesus, nós estamos aqui buscando a Jesus, nós abraçamos o Espiritismo buscando a Jesus. Nós sabemos que Ele tem cura real e lenitivo para os nossos males. A pergunta que nós fazemos para a reflexão de todos nós é: se temos a dimensão real do mal em nós e qual é o gênero de cura que nós queremos? Queremos a cura real ou queremos uma cura passageira? Porque Ele também curou leprosos que voltaram a enfermar. Então nós devemos nos indagar: este mal que acontece comigo nesta existência carnal, seja ele qual for, qual a finalidade dessa dor? Ela tem o objetivo de machucar-me a ponto de eu, enfraquecido, dorido, chagado, combalido, sucumbir ante essa desesperação, essa aflição? Não, Deus não permite que as dores que nos sucedem no mundo sejam instrumentos para nos atolar mais ainda perante as suas divinas leis, que são todas de amor. Sempre aquilo que nos acontece tem a finalidade primeira de nos fazer avançar e de nos fazer gozar, usufruir de uma felicidade que nós nem imaginávamos que existia, que pudesse existir. Uma felicidade que para nós tem algo de utópico, de irreal, de fictício, porque nós estamos muito acostumados a calcar a nossa felicidade naquilo que nós conseguimos rotular como situação feliz num planeta como esse.
Mas se nós compreendemos que a situação que nós almejamos nem sempre é aquilo que nos tornará verdadeiramente felizes, nós vamos aceitar a cura que o Cristo tem a nos ofertar, compatibilizando o nosso querer, a nossa vontade, a atuação dele em nós, sempre para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade verdadeira. Então nós saberemos sim dizer, como Bartimeu disse, que eu veja, e ele então propiciará a vista, a visão. Mas é necessário antes compreender que tudo o que nos ocorre não é punição, não é castigo, não é fruto de uma vontade caprichosa de Deus, não é fruto de um Deus voluntarioso, caprichoso, que lega a algumas criaturas aquilo que costumamos chamar de felicidade na terra e a outras aquilo que costumamos chamar de infelicidade. A uns riqueza, a outros pobreza, a uns saúde, a outros doença, a uns a ventura de um lar, a outros a desventura da solidão. Nós precisamos primeiro ajustar a vista interna nossa, a visão do Espírito, e enxergar para além da situação enfermiça e dolorosa a real situação. Esse é o poder que tem as almas forjadas nos caminhos da evolução, aquelas que já se adiantaram e que estão numa condição tal que as permitem serem os nossos orientadores desencarnados, anjo da guarda de cada um de nós, anjos tutelares de grupos familiares, mentores de casas espíritas, mentores de grupamentos religiosos que laboram para o bem, sejam quais forem, pessoas e espíritos que já têm condição, pela maturidade espiritual adquirida, de enxergar a vida impermanente, passageira da carne, como aquilo que nos conferirá um dia a nossa verdadeira grandeza e consequentemente, a verdadeira felicidade. Então, esses irmãos e irmãs que já palmilharam os caminhos da dor, com coragem, com valor moral, foram exitosos nesse processo de ascensão espiritual, ainda não são anjos, espíritos puros na linguagem kardeciana, mas já são espíritos que reconhecem o benefício que o sofrimento traz, não como masoquistas, e não o sofrimento estéril daqueles que se alijam do mundo em celas medievais com instrumentos de autopunição. Não, é o sofrimento natural daquele que encarna num mundo em que a dor ainda campeia. Então não são sofrimentos adicionais, nós não precisamos adicionar sofrimento à nossa experiência carnal. A dor que nos visita, a dor que é a do nosso lar, que é a do vizinho, que é a de outros hemisférios, que é a dor que campeia na terra. Cada um com seu quinhão, cada um com a sua parte, sem aditar sofrimentos necessários, enxergando na experiência amarga e dolorosa que vivencia uma fonte de ascensão, de crescimento espiritual. Como? Compreendendo que Deus, por não ser caprichoso, por não ser irascível, não é? Aquele que se ira, por não ser uma pessoa, ele não sai distribuindo dores e favores como alguém que julga beneficiar uns e prejudicar outros. As dores que experimentamos, elas são da medida da nossa necessidade e são criação nossa. Então, cada um de nós traz consigo
a dor que forjou para si. Tenha consciência disso ou não, aceite ou não, cada um de nós experimenta aquilo que criou para si. Como? Escolhendo nessa existência ou em existências anteriores, fazendo as escolhas que a vida tantas vezes nos coloca ante o percurso. Muitas vezes as nossas escolhas, elas são flagrantemente egoístas, gananciosas, avarentas, cobiçosas. Frequentemente, hoje ou outrora, elas destoaram dos preceitos que já de muito tempo nós abraçamos, mas abraçamos com a mente e não com o coração. Então, é natural que a vida nos devolva, que as leis divinas devolvam a cada um de nós a colheita compatível com a semeadura. Só que nós, no plano dos encarnados, como Deus nos beneficia com algo que é extremamente poderoso nesse mecanismo de transformação e evolução das criaturas, que é o esquecimento, nós olvidamos, nós esquecemos por completo, no estado aqui que estamos de vigília, nós esquecemos por completo aquilo que redundou, aquilo que originou a dor ora experimentada. Então nós esquecemos. E aí nós não temos nesse estado de relação a plena consciência de que muito possivelmente aquilo que nós experimentamos de doloroso agora é uma fração diminuta daquilo que talvez, muito possivelmente, na condição de espíritos, nós solicitamos. Às vezes o espírito lúcido, entre uma encarnação e outra, sabendo da dimensão dos seus erros, solicita a Deus uma encarnação para expurgar os próprios erros, escolhendo provas muito difíceis de experimentar. E mercê da misericórdia e do amor de Deus, graças à misericórdia e ao amor de Deus e à intervenção desses espíritos mais adiantados e esclarecidos, é que nós experimentamos apenas uma fração diminuta, pequenina, daquilo que nós, em espírito, achávamos que devíamos vivenciar. E eles, já mais maturados, mais experimentados, eles dizem: calma, só esse tantinho aqui. Talvez seja demais essa dor que você sabe que precisa passar e escolhe passar, mas talvez para essa existência agora, basta só esse tantinho aqui. E aí nós reencarnamos, esquecemos daquilo que gerou o sofrimento, e aí então, uma vez na matéria, uma vez na carne, uma vez experimentando as angústias e os dissabores da vida carnal, nós às vezes achamos que é demais, quando no mundo espiritual nós queríamos mais, e os mentores disseram: não, só esse tantinho aqui, só esse pouquinho aqui. Porque, como disse alguém, não sei se foi Haroldo que disse isso, alguém disse que nós nos endividamos no atacado e Deus nos cobra no varejo, não é? Nós temos aí uma larga aquisição de erros, de dívidas perante as leis de Deus, mas Deus, Ele não é credor, não é? Também não é contador, Ele não é uma pessoa, mas os seus mecanismos são permeados de um amor que é difícil ainda nós compreendermos. É por isso que as suas leis estão gravadas em nós, e muitas vezes nós, no plano espiritual, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, nos punimos muito mais do que Deus faria se uma pessoa fosse, porque Ele não é pessoa e Ele não pune ninguém. Ele é todo amor, Ele é algo que nós temos dificuldade de compreender. E Jesus, lembram vocês que Jesus disse
Misericórdia quero e não sacrifício? Lembram vocês que Jesus disse: o amor cobre a multidão de pecados? Pois bem, então nós somos convidados a todo tempo a amar, mas ao contato das nossas próprias dores, tecidas por nós mesmos, e ao contato das dores alheias que nos penalizam, que nos compadecem, nós vamos desenvolvendo uma sensibilidade para a dor, não para gostarmos de sofrer e ali estagnarmos, não, mas para nos impulsionar a aliviar dores, nos impulsionar a criar instituições à semelhança do CVV e outras que minoram, que aliviam a dor dos que padecem, que nos fazem buscar a Deus em conjunto e não isoladamente, a nos congregar numa igreja, num templo, num culto, seja onde for, não só para louvar a Deus, mas para agradecê-lo e servi-lo, servindo aqueles que sofrem mais. Então a vida aqui na terra, ela é rica de possibilidades. E nós podemos indagar, sim, ou melhor, suplicar ao Mestre que possamos ver. Nós podemos e devemos suplicar ao Mestre à vista. Nós podemos dizer ao Mestre, à semelhança do cego Bartimeu, quando Jesus pergunta: que queres tu que eu te faça? Nós podemos dizer a Jesus: que eu veja, porque nada mais útil do que ver claramente os propósitos da existência, a finalidade da dor que nos visita, a finalidade da existência aqui, as dores alheias, os objetivos sagrados e santos que já podemos alcançar. Então, nada mais útil, nada mais curativo do que ver com os olhos do Espírito. Nós podemos pedir a Deus que nos mostre aquilo que vai nos fortalecer diante do sofrimento que experimentamos, aquilo que vai nos dar uma injeção de ânimo, e também ver aqueles que padecem mais, a fim de consolar, a fim de auxiliar. Nós podemos ver os caminhos que devemos trilhar e as escolhas que devemos empreender. Nós podemos ver tanta coisa, então nós podemos também dizer como o cego Bartimeu, que eu veja. Nós podemos dizer a Jesus isso todos os dias. Nós temos tantas súplicas, tantos pedidos, tantas rogativas ao Mestre. Lembremos-nos de rogar-lhe aquilo que o cego lhe rogou, que eu veja as possibilidades da minha existência carnal, que eu veja aqueles que me amam verdadeiramente e não me deixam experimentar a solidão, que eu veja e reconheça o afeto genuíno daqueles que zelam por mim, ainda que eu esteja sozinha aparentemente na existência carnal, há espíritos que me amam, que desejam o meu bem, que velam e zelam por mim. Pode ser que Jesus não nos permita a visão material desses espíritos, mas a visão na forma de certeza íntima de que há alguém que muito nos ama e que se entristece vendo-nos combalidos, caídos, a ponto de cometer um desatino que nos causará uma dor muito maior. Então, que possamos enxergar aquilo que devemos enxergar e também enxergar todos aqueles que Deus coloca no nosso caminho para nos auxiliar, porque muitas vezes nós estamos tão doridos, tão chagados, tão entristecidos, que nós rechaçamos, nós repudiamos os auxílios que Deus envia através de um parente, de um amigo, através de alguém na casa espírita, na igreja, no templo, na rua. Que nós possamos pedir a Deus, sim, que eu veja, que as escamas do orgulho, do egoísmo que vedam a minha visão,
possam cair, que Jesus possa curar a minha vista íntima, para que eu veja tudo aquilo que é necessário para que eu possa ir ao encontro do Mestre e vê-lo verdadeiramente. Paz e bem, amigas, paz e luz. Legal, com certeza palavras que fazem você refletir, né? Eu sempre digo que às vezes a gente fala, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? É acreditável, né? Bom, nós vamos deixar aqui alguns minutos para aqueles irmãos que quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade para fazer. Quem falar a primeira pergunta? Quem será? Pronto? Já temos de voltar. Sou perguntadora. Opa! Vou aproveitar aqui. Assim, a gente, quando vê essa passagem, daquela pessoa em sofrimento, cega, gritando o nome de Jesus, a gente vê que o sofrimento é um caminho, às vezes, muito comum na existência. Então, a pergunta que eu lhe faço é: que caminhos a providência divina tem, além do sofrimento, para que possamos chegar até Jesus sem tanto sofrimento? Ganhou já, né? Estou feliz com a minha blusa. Excelente pergunta, Chiquinho. Na realidade, a dor, ela tem esse aspecto de ser uma criação nossa, porque Deus não se compraz em ver as suas criaturas sofrendo. E claro que há alternativas. Na realidade, Deus nos criou para o amor, para a alegria, para a bem-aventurança, para a felicidade. A dor é fruto do nosso estágio de ignorância. Mas quando nós colocamos a nossa vontade a serviço do amor, a serviço daquele que nos criou e ama, tudo para nós floresce de uma maneira que nós podemos experimentar a dor do corpo físico, porque faz parte de uma existência num planeta como esse, mas não será a dor daqueles que se revoltam, daqueles que se sentem amargurados e pisoteados por aquele episódio. Será a dor do espírito lúcido, aquele que opta por amar e por realizar no bem, atenua os amargores daquilo que gerou para si mesmo. Tem um exemplo bonito, a maioria talvez Chiquinho conheça, o Eugênio também, Helder. Tem um exemplo muito bonito do espírito Hilário Silva. Ele conta num conto pela mediunidade de Chico Xavier. Aí não sabemos se é uma história real, mas mesmo que assim no estilo de conto, traz uma lição emblemática. Havia um senhor que reencarnou e estava na sua programação reencarnatória, no seu plano reencarnatório, estava ali um episódio de acidente de trabalho no qual ele teria um braço decepado. Esse senhor abraça a doutrina espírita, claro que poderia ser qualquer outra religião que faça o bem. O importante não é a religião, é fazer o bem. E ele então começou a trabalhar ativamente para o bem das pessoas, dos sofredores. Todas as atividades que uma casa espírita comporta: campanha do quilo para adquirir gêneros alimentícios para famílias famintas, atendimento fraterno, passe, palestra. Nas reuniões mediúnicas ele conversava com os espíritos, doava-se plenamente à causa espírita. E certa feita, ele sim tem um acidente de trabalho.
E nessa indústria onde ele trabalhava, ele então, por um descuido, nesse acidente, ele fere gravemente o dedo, o seu dedo é esmagado. E com esse dedo esmagado, ele experimenta uma dor tremenda, à beira da revolta. E ele está revoltado e inconsolável, a ponto de afetar todas as suas atividades. E na reunião mediúnica, então, ele, na qualidade de dialogador, ele ansiava saber por que ele, um tarefeiro tão dedicado, fazia tanto bem, por que ele teve esse acidente, porque Deus permitiu que ele tivesse tido esse acidente e tivesse o seu dedo esmagado. Ele ia ficar sem dedo, ele achava isso muito injusto. E o mentor, o guia espiritual dele, aproxima-se com muito amor, com muita doçura, ele vê, ele escuta o espírito, e o espírito então diz: meu irmão, era para você ter tido o seu braço esmagado, e não apenas o seu dedo. É exatamente pelo fato de você estar trabalhando tão devotadamente, que este episódio foi atenuado, e apenas o seu dedo foi esmagado. Porque dói-me fazer-te recordar, mas nesse momento será útil para você essa lembrança. E o mentor então coloca a mão sobre a sua cabeça, a sua fronte, e ele se lembra, ele vê que numa existência passada ele foi um senhor de fazenda, de fazendeiro, senhor de engenho, dono de escravos. E quando um escravo não fazia o que ele lhe determinava, ele mesmo pegava o braço do escravo e colocava para moer, onde se moe cana, para fazer o açúcar. Ele mesmo pegava o braço do escravo e colocava para moer, como se moe um pedaço de cana. E ele não suportou ver aquilo. Foi um sofrimento muito grande para ele ver o que ele tinha feito. Amigas e amigos, seria um sofrimento para nós insuportável se Deus permitisse que nós víssemos aquilo que nós já fizemos. Então, se qualquer que seja a nossa dor, qualquer que seja o problema que experimentamos, imaginemos se Deus nos revelasse o que é que causou essa situação. Talvez nós não suportássemos ver aquilo que fomos. Então é melhor ficar com aquilo que estamos tentando ser. Vamos vivenciar os nossos momentos. Tem uma pergunta para fazer. Quando você fala assim, eu vejo aqueles que me amam verdadeiramente, né? Você fala em relação à cegueira ou a visão normal? Eu falo em relação à nossa percepção de pessoas, né? Porque aqui nós enxergamos, né? Nós enxergamos, mas há pessoas que não enxergam. Eu tenho um aluno esse semestre, aliás, por conta das inclusões, né? Que é lei, eu tenho um aluno surdo e eu tenho um aluno o surdo e por isso mudo, e tenho um aluno cego. Então, ele de fato não vê. Ele ficou cego com 12 anos. Ele tinha um problema de água na cabeça, hidrocefalia. Ele precisa tirar periodicamente. E a mãe não percebia. Ele foi dormir bom, com 12 anos, acordou sem enxergar e até hoje ele não enxerga. Então, eu tenho esse aluno cego e tenho um aluno surdo e, por conseguinte, mudo. Mas aqui nós não estamos falando da cegueira dos olhos, nós estamos falando da nossa percepção de pessoas, porque às vezes
Por exemplo, no âmbito afetivo, nós nos apegamos doentiamente a uma pessoa, A, B, C ou D, e nós não vemos verdadeiramente as pessoas que de fato nos amam. Nós poderíamos ser muito felizes com alguém, mas optamos por ser infelizes com outrem. Porque nós não queremos o afeto e o amor, nós queremos a satisfação do nosso capricho, muitas vezes. Só estou dando um exemplo. Ou, muitas vezes, nós julgamos que só vamos ser felizes dessa maneira, independente de relacionamento amoroso. Mas a vida, quando nos coloca uma situação que para nós é inaceitável, como essa do dedo que eu falei, né? Muitas vezes aquilo é o mínimo do mínimo do mínimo daquilo que nós deveríamos passar. Então, o convite, quando eu digo assim, que nós possamos enxergar, é que nós possamos enxergar a nossa existência carnal, percebendo que tudo o que acontece tem uma razão de ser. Não é para nos acomodarmos em relação ao sofrimento, cruzar os braços e dizer, não, é para ser assim mesmo. Não, olhar para a dor e a luta, fazer tudo o que for possível para que aquele sofrimento diminua ou até cesse, porque o cego, ele disse a Jesus, eu quero ver. Então nós podemos reconhecer a nossa dor e dizer ao Cristo, eu quero que isso passe, que isso cesse. Se for o melhor para nós, vai passar e vai cessar. Se não for, Deus vai nos dar fortaleza, ânimo, coragem, esperança para lidar com aquilo. Então, nós não devemos estar apáticos também diante da dor. É para nós buscarmos o Cristo para que Ele permita que nós vejamos o que é melhor. Eu ainda não consigo fazer nada para diminuir esse meu sofrimento. Por exemplo, quando parte alguém, não é? Eu tenho um aluno também que me confidenciou ontem, terminou a aula, ele é um senhor já, e ele disse para mim assim, professora, eu estou inconsolável, a minha esposa faleceu há 7 meses e eu não me conformo, ele já é um senhor. Então, às vezes, eu disse a ele, olha, 7 meses é muito pouco, é natural que o senhor esteja sofrendo, mas pense que talvez a sua esposa, ela esteja muito triste de ver a sua tristeza. A gente tenta falar numa linguagem neutra, porque precisamos respeitar a crença de cada um. Eu não sei se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é ubandista, se ele é ateu. Então eu posso dizer aquilo que eu acho que vai aliviar, sem impor uma crença que é a minha e que pode não ser a dele, né? Mas é isso, é pedir que nós possamos perceber aquilo que ao redor de nós, de fato, é algo bom para nós. E perceber a finalidade da dor que experimentamos. Se for necessário mais dor virá. Mas se não, ela se diluirá. Tá? Porque dor é aprendizagem, mas a gente tem dificuldade, aprendizado é dificuldade, a gente tem dificuldade de aceitar isso. Porque nós somos crianças espirituais. Se pudéssemos, a vida aqui para nós seria só passear e ser feliz nos moldes terrenos. Então nós iríamos querer só as coisas boas. Riqueza, saúde, beleza, o cônjuge o melhor possível, os filhos todos sadios, a situação ideal, que nem nos romances e na ficção dos cinemas existe. Mas mamão com mel, mas às vezes não é assim. E essa felicidade, nossa, se a gente pudesse escrever, né? O que eu acho que é a felicidade? Escreve num caderno assim. Muitas vezes nós vamos ver no nosso modelo de felicidade nenhum componente eterno, só coisa que se acaba. Porque aquele marido que era um gatão, um pão, né? Aquela moça que era um brotinho. Aquela casa que era dos sonhos, aquele automóvel que era tudo se acaba.
Até a gente se acaba, né? E aí tudo se acaba. Vale a pena? Mas Deus também não nos proíbe de usufruir. Nós podemos usufruir. Só que sabendo que aquilo um dia vai se acabar, né?